Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Duarte. Alguns já me conhecem, como eu falei no vídeo anterior. Nós temos feito uma série de lives para a Igreja Presbiteriana de São Mateus. Falamos para famílias, falamos para filhos, adolescentes e jovens. Falamos sobre ansiedade, medo. Demos dicas para pais como cuidar das crianças que ficam tão agitadas, por conta do isolamento. E hoje a gente vai fechar esse mês com esse vídeo falando sobre famílias pós-pandemia. Só que a gente não tem ainda dados concretos porque ainda não acabou. Mas algumas perspectivas a gente vai estar trazendo aqui hoje. Não com o intuito de causar alarme, terror, de causar medo, mas o intuito desse alerta que eu vou trazer é para você que está vivendo todo esse drama, como eu, como a minha família, se cuidar, não só fisicamente, mas cuidar da sua mente. E como faz isso? Ao longo desse vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre como preservar a sua saúde mental e a da sua família, para quando chegar a hora de sair do isolamento, para quando chegar a hora de voltarmos a nos encontrarmos, de voltarmos a trabalhar, de voltar até mesmo à normalidade, estarmos bem mentalmente. Alguns estudos trazem a perspectiva que a saúde mental ela vai ser maior, o problema mental vai ser maior e mais intenso do que até a própria contaminação. Mais pessoas serão atingidas. E esse dado é baseado em algumas outras catástrofes anteriores que foi feita uma perspectiva em que não houve tantos casos de contaminação e também não houve tanto tempo de isolamento e dificuldades financeiras como nós estamos tendo. Então, a gente calcula hoje que necessariamente o dano à saúde mental, de tudo isso que tem acontecido, é muito grave. Porém, quais os cuidados que devemos ter e que podemos prevenir o nosso abalo emocional, prevenir o cuidado com a nossa família para não ficar doente? Primeiro, evite notícias diariamente, continuamente, 2, 3 vezes por dia. Coloque as notícias uma vez por dia para você assistir e para você ter ciência do que está acontecendo. Alguns estudos coloque a sua família numa situação de segurança. Tá certo, ninguém está seguro hoje. Todos nós estamos vivendo uma vulnerabilidade, uma instabilidade, mas tente preservar os seus filhos, não passando tantas notícias, não conversando coisas de adulto na frente deles. Tente brincar pelo menos 1 hora do dia com eles. Tente entender as angústias que eles têm passado. As crianças, elas também sofrem angústias. Elas sentem a ansiedade, elas sentem a inquietude que o adulto está passando e ela acaba absorvendo. Só que diferente dos adultos que conseguem falar, as crianças, elas englobam aquilo e elas não falam. E elas começam a manifestar essa angústia que elas também sentem em
forma de várias coisas. Algumas ficam muito nervosas, outras fazem muita bagunça, outras têm alguns sintomas mais fortes e urinam, choram muito, urinam na roupa, urinam na cama de noite. Então, assim, é muito importante você que hoje tem passado essa situação que não tá fácil, eu compreendo. Tente blindar e cuidar da sua criança, do seu filho. Agora você que é mãe, você que é mulher, também precisa se blindar. Você, como mulher, é aquela que está dentro da sua casa. Você, como mulher, está dentro da sua casa, muitas das vezes como um alicerce, cuidando dos filhos, cuidando da comida, cuidando da casa. E você tem tirado um tempo para você? No primeiro vídeo, a gente falou sobre autoaceitação, autocompaixão consigo mesma. Mulher, muitas vezes temos que ser fortes, temos que cuidar de todos. Só que isso, agregado a alguns tipos de pressão, que é o que estamos vivendo, algumas precisam cuidar do lar sozinha, sem ajuda de ninguém, financeiramente, e tem passado momentos, de vulnerabilidade. Mas tire um tempo para você. Tire um tempo para você se cuidar. Quando eu digo cuidar, não é só o cuidado externo de fazer unha, cabelo. Isso é muito bom. Mas se a gente não tem essa condição no momento, a gente precisa se cuidar fazendo o que a gente gosta. Pode ser uma leitura, pode ser um filme, série, pode ser vendo uma novela, uma televisão. Mas coisas que vão te trazer tranquilidade, paz, seja alguma habilidade manual, seja um bolo, uma comida gostosa. Procure fazer coisas prazerosas. Tire, nem que seja meia hora de um dia. Tire para você se enxergar e se perceber como alguém muito valoroso ou valorosa. E vocês, homens, tem alguns que estão passando uma extrema pressão por conta dos seus empregos, por conta da situação financeira. Alguns precisam estar mantendo a casa e hoje não tem condição. Quero dizer para você que tudo isso vai passar e que você também precisa se cuidar mentalmente, se blindar de algumas notícias, respirar fundo. Às vezes você pode estar pensando, para ela falar, ela não sabe o que eu estou passando. Realmente, cada um entende e sabe exatamente o que está passando. Mas nós nos desesperarmos, nós ficarmos mais ansiosos e nervosos com a atual situação, não vai adiantar, não vai melhorar. Estamos vivendo uma situação de calamidade pública e mundial. Todos nós. Então, tente focar no que é necessário para manter o seu equilíbrio. Faça também coisas que tragam alegria, que tragam prazer, que de alguma forma vão trazer o equilíbrio emocional. E por fim, a mensagem que eu deixo aqui, e eu vejo como mais importante, cuide da sua espiritualidade.
se apegue a Deus, peça ajuda a Ele, porque nesse momento nós não temos controle dessa situação e a nossa emoção, nosso pensamento, ele vai desembocar para a extrema ansiedade, para o extremo medo. Então a gente precisa se cuidar. Quando vem o pensamento do medo, eu preciso respirar e tentar entender por onde ele vai. Se ele estiver indo por um caminho que não vai me causar pensamentos bons, atitudes boas, para e tente novas alternativas. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito ao pastor Roni, a Viviane, que fizeram esse convite, e deixo aqui o meu último recadinho, como eu sempre falo. Por favor, sigam o canal Carol Duarte no YouTube, se inscrevam lá, vamos aumentar e propagar boas novas. E também eu tenho o Instagram, que é @carolduartems.pc, que vai estar aqui embaixo nesse vídeo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Fique com Deus.